Advocacia do Distrito Federal, sejam bem-vindos a essa nossa conversa gravada que faremos hoje. É a primeira vez que utilizamos esse formato na Caixa de Assistência, mas é por um excelente motivo, né? Em função de todo esse contexto, de todo esse momento que nós vivemos no Brasil, em função do enfrentamento do coronavírus, nós decidimos que era importante para a advocacia e para a sociedade como um todo que nós tentássemos discutir temas relevantes sobre como os estados estão enfrentando. E trouxemos, através da boa vontade de uma colega, que é a nossa convidada de hoje, o exemplo de Israel, que, enfim, tomou uma série de medidas e um caminho bem diferente do nosso e tem apresentado resultados significativos. Então, eu queria apresentar para vocês a nossa querida Oxéria Frainovitz. Acertei, Oxéria? Acertou. Bem-vinda, Oxéria. Oxéria é nossa colega, advogada, formou-se no Rio de Janeiro, na UFRJ, inscrita na OAB do Rio e também na OAB de Israel, advoga em Israel há 21 anos, nos últimos 5 anos coordena um escritório em que possibilita e favorece a chegada de imigrantes brasileiros a Israel. Também tem uma atuação em direito comercial, em direito civil e várias áreas, mas hoje veio conversar com a gente sobre a questão da visão dela sobre o enfrentamento feito em Israel no que diz respeito ao coronavírus, né? Essa é uma reflexão importante para a gente, Oxéria. Infelizmente, a gente já alcançou aqui no Brasil mais de 280 mil mortes Eu tô e, ciente. infelizmente, a gente tem visto uma dificuldade de posicionamento dos nossos governos, eu digo isso do governo federal e dos governos estaduais e municipais por todo o Brasil. Não há aqui uma visão nossa de uma unicidade de tratamento do tema, então, eventualmente, a gente vê até informações que deviam ser passadas à população de forma coerente, não chegando ou chegando até de forma antagônica, com discussões entre o Estado municipal, estadual e a esfera federal. Então, a gente, com muita preocupação, viu isso e agradecemos desde já a sua boa vontade em discutir isso com a gente, em mostrar o que foi feito aí, porque, enfim, acho que o exemplo de Israel precisa ser melhor analisado pelo mundo inteiro e também pelo Brasil, e pensando nisso, a gente decidiu trazer esse tema para a nossa advocacia, né? Muito obrigado por ter aceitado. Eu queria só registrar, antes de passar a palavra para a Oxéria, para ela fazer o seu boa noite, registrar que esse formato de entrevista a gente só está usando porque, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de horário, né? Ou é muito cedo lá, ou é muito tarde aqui, e a gente conseguiu esse horário que seria mais ou menos interessante para ambos, e por isso fizemos a gravação e vamos compartilhar essa gravação. Então, muito bem-vinda, que bom que você topou esse papo, e, enfim, acho que talvez você queira dar uma saudação para os colegas de Brasília, da OABDF, colegas e as colegas, e também, enfim, contar como é que está sendo essa experiência do enfrentamento aí, acho que já fazendo a introdução. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada a falar com vocês. Eu realmente pesquisei e trouxe todos os dados para que as pessoas realmente tomem conhecimento do que está acontecendo aqui em Israel. Então, não preciso me apresentar, fui super bem apresentada. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, eu acho que percebe-se pelo meu sotaque. Eu estou há 21 anos em Israel, mas o Brasil não sai da minha cabeça e do meu coração.
A verdade é que em março do ano passado, há um ano atrás, eu estava com uma viagem já com passagens na mão compradas para o Rio de Janeiro, e com essa história do Covid, todos os planos, né, foram assim, destruídos e nada. Eu estou há mais de 2 anos sem pisar no Brasil, com muita saudade, e espero poder visitar o Brasil em breve. Mas é isso, o Covid, na verdade, fez uma transformação nas nossas vidas, no mundo inteiro. Eu acho que foi um choque, talvez uma lição, não sei, mas eu estou aqui para apresentar o que aconteceu, pelo menos do ponto de vista do lado israelense, né, do que aconteceu no Estado de Israel, em termos de prevenção, em termos de tratamento do problema do Covid, sabendo do que está acontecendo no Brasil, ciente de tudo que está acontecendo, acompanhando o que está acontecendo no Brasil, e eu espero que essas informações que eu estarei passando hoje possam servir talvez de exemplo, de esperança, de que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. Não, com certeza, enfim, a gente vai vencer essa batalha. Ainda estamos num ponto longe de onde deveríamos estar, mas eu acho que sua contribuição, de fato, será relevante, porque num contexto em que vivemos hoje, com tão pouca informação, ter uma fonte confiável de uma colega que vivenciou toda essa questão em Israel, acho que será muito profícuo para todos nós. Oxéria, eu queria, você mencionou aí a sua possível vinda para o Brasil no início da pandemia. De fato, a gente sabe, enfim, esse foi um problema que, embora fosse previsível, nos pegou a todos de surpresa, né? Eu imagino que também aí essa surpresa não tenha sido só sua, tenha sido de todos. Acho que mesmo os estados que têm apresentado melhores resultados lá no início talvez não tivessem tido no momento inicial a dimensão do problema, ou se tiveram, às vezes patinaram um pouco. Eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando exatamente desse período, como foi no início, qual foi a percepção do pessoal, da população de Israel, se houve uma aderência imediata às políticas públicas, se as pessoas reconheciam a dimensão desse problema real e efetiva, né? Sim, então eu vou começar assim só introduzindo, falando algumas palavras sobre o Estado de Israel, só para, em termos de comparação, né, com o Brasil. Aliás, não tem nenhuma comparação. Israel é um país pequeno, localizado no Oriente Médio. É um país que existe desde 1948, ou seja, um país muito jovem. E ele tem mais ou menos 22 mil quilômetros quadrados, ou seja, o Estado de Israel seria equivalente ao Estado do Sergipe, digamos assim, no Brasil. E por ser um Estado pequeno, eu acho que a maneira com que o Estado enfrentou toda essa pandemia é diferente de um Estado maior como o Brasil, né? Então, a gente precisa analisar tudo de acordo com esse prisma, tá? Isso em primeiro lugar. Agora, Israel tem mais uma peculiaridade, na verdade é uma infelicidade, mas Israel vive sempre pronta para um estado de emergência, porque é um país que constantemente tem conflitos ou com os vizinhos, ou com o caso palestino. Eu não quero entrar nisso, mas é algo que as pessoas sabem, e por isso o país está sempre pronto para lidar com estados de guerra, de emergência, toda a parte de como orientar a população quando em estados de perigo, proteção à população e etc. Então, o Covid é uma pandemia, não é uma guerra, mas eu acho que Israel teve um ponto positivo, ou seja, começou bem melhor que outros países também por esse motivo.
Na verdade, quando começaram a falar dos primeiros casos, né, fora da China, já na Europa, na Itália e etc., Israel já começou a tomar as primeiras providências. A primeira providência foi fechar o aeroporto para alguns países, isso bem antes de outros países, ou, por exemplo, o meu exemplo, eu estava com passagens compradas para o Brasil, no Brasil estava tudo bem, inclusive nos Estados Unidos, mas aqui em Israel já estavam falando em fechamento de aeroporto, e quando eu falei para os meus parentes, meu pai, meu irmão, que moram no Rio, que eu acho que eu não vou poder chegar porque o aeroporto vai fechar, eles acharam que eu estou contando uma piada, ok? Então, realmente aqui, essa primeira providência foi tomada, tivemos alguns problemas diplomáticos com os Estados Unidos e alguns outros países aliados que não viram muito bem essa história de não deixar entrar as pessoas em Israel e vice-versa. É uma pena, porque entraram algumas pessoas infectadas, mas isso realmente, de imediato, diminuiu um pouco o número de infectados no início. A segunda providência foi uma providência que, na verdade, muitos países tomaram, né? Na verdade, a Europa começou e os outros países foram, digamos assim, copiando. É aquela história de lockdown, né? Quer dizer, limitar as aglomerações, limitar a saída de casa, fecharam, na verdade, as escolas, só podia trabalhar quem era essencial, os outros tinham que trabalhar de casa. Isso já no decorrer do mês de março, ok? Lá entrando já no mês de abril, em abril, dia 8 de abril, tivemos a Páscoa Judaica, que é uma festa muito de aglomeração. Na verdade, as famílias se reúnem, sentam em volta da mesa, fazem uma ceia, e essa festa foi muito triste, porque as pessoas não podiam ficar juntas, policiais estavam na rua fiscalizando para que ninguém realmente fosse para casa de ninguém, e aquela tristeza toda, mas, por outro lado, realmente a população aceitou muito essas limitações. O clima era de pânico, né? Assim, as pessoas não estavam entendendo com o que estavam lidando, e esse lockdown, eu acho que deu resultados, né? Eu acho não, deu resultados. Lá para o final de abril, realmente, o número de infectados, que já era grande aqui, diminuiu bastante, e os hospitais já foram fechando departamentos de corona, na verdade, a sensação que tivemos aqui é que acabou, né? Não existe mais corona, tivemos o que? 100 infectados por dia, em comparação a 5.000, 6.000 que tínhamos antes do lockdown. E, na verdade, começaram a abrir, né? Começaram a abrir o comércio, começaram a abrir o lazer, o uso de máscaras virou obrigatório e as orientações eram: façam o que vocês quiserem, divirtam-se, mas usem máscaras e evitem aglomerações. Mas o povo, com aquela sensação de que está tudo bem, não respeitou muito. E realmente, assim, maio, junho, com as coisas sendo abertas, né, com o mercado sendo aberto, todo o comércio, o lazer e etc., começaram a aumentar o número de infectados. Isso foi aumentando, até que tivemos mais um lockdown, né, em setembro, perto das outras festas judaicas, né, o Ano Novo Judaico, o Dia do Perdão, de novo, festas que tem muita aglomeração, pessoas em sinagogas, tá? Nesse interim todo, tivemos vários problemas políticos, econômicos, grupos étnicos e religiosos reclamando das medidas que estavam sendo tomadas. Já que vivemos numa democracia, por exemplo, as manifestações, as passeatas nunca foram proibidas. Então, muita gente aproveitou essa situação para se manifestar contra o governo, tá? Reclamando que as medidas econômicas não seriam suficientes e tal. E, por outro lado, grupos religiosos, vendo os manifestantes, diziam: poxa, se eles podem fazer passeata, então eu posso ir para a sinagoga, eu posso rezar, eu posso fazer eventos, casamentos. Qual a diferença, né? O que é mais importante, o direito de protestar ou a liberdade de religião? Ou seja, essas aglomerações todas causaram um aumento
do número de infectados, um aumento da morbidade, uma crise econômica muito complicada, era a época de férias escolares também, em julho e agosto, as crianças em casa, as pessoas querendo viajar, passear, os hotéis abertos com limitações que ninguém respeitava, ou seja, realmente virou uma época que realmente aqui, vamos dizer assim, em termos de Israel, foi realmente um caos, tá? Dentro disso, tem todas as punições e a parte, né, da polícia, né, que estava sendo, que estava funcionando, tentando, né, evitar esse tipo de aglomerações, muitas multas, muita fiscalização. Aqui em Israel existe a obrigação de isolamento para quem chega de algum país, né, de alguma viagem. Hoje o aeroporto está fechado, eu já vou entrar nisso, mas na época que eu estou falando, né, do verão, né, julho, agosto, no Brasil é inverno, aqui é o contrário. As pessoas que chegavam de alguma viagem, aliás, nessa época, realmente, Israel entrou num processo de paz também com os Emirados Árabes, então, uma parte do acordo era que o turismo fosse florescer. Então, quer dizer, toda a parte diplomática era essa, viagem para Dubai, viagem para Abu Dhabi, né? Aproveitem. Só que nessas viagens houve muita contaminação. As pessoas chegavam aqui, tinham que ficar 14 dias de quarentena, até hoje é assim, e a fiscalização policial é muito rígida, tá? A quarentena também se dá quando você tem algum contato com algum infectado. Quer dizer, ficou mais de 15 minutos falando com alguém que foi descoberto que é infectado, que é positivo para corona, você tem que ficar de isolamento durante 14 dias. E isso realmente precisa ser cumprido, ou seja, realmente aqui não tem brincadeira e não tem nada disso, mas causou muita polêmica. Como é que como é que vocês acharam esse equilíbrio entre a liberdade pessoal e a regra sanitária, o cumprimento da regra sanitária? Pois é. Acho que por aí foram impostas medidas muito duras no sentido de multa, né? Como é que foi esse momento? Então, na verdade, durante esse tempo todo, desde o ano passado até agora, o que se procura é esse equilíbrio jurídico, digamos assim. O governo implementou um gabinete do corona, no qual fazem parte alguns ministros, o ministro da Saúde, alguns outros ministros e o primeiro-ministro. Esse gabinete se reúne 2 vezes por semana. Nele, o procurador-geral da União também está presente. Em todas as medidas que o governo quer tomar, o Procurador-Geral da União sempre tenta verificar se isso não está infringindo alguma lei constitucional. Israel não tem uma Constituição. Israel tem algumas leis constitucionais. A principal delas é a Lei de Dignidade Humana. Na verdade, é uma lei que preserva os direitos humanos. E essa lei, ela trata da liberdade de ir e vir, de sair e entrar ao país, né? O respeito ao cidadão, o respeito à livre expressão, e a livre profissão, e etc. E que, na verdade, essa lei só poderia ser infringida em casos que dizem respeito aos valores de Israel, e por motivos realmente de segurança pública, por motivos de proteção ao Estado, ok? E isso é sempre avaliado. É avaliado pelo Procurador-Geral da República, isso pode ser avaliado pelo Supremo Tribunal daqui, que pode decidir que uma lei, né, porque todas as limitações, elas foram, na verdade, promulgadas em lei, né, lei emergencial, mas foram leis que o parlamento aprovou. Então, o Supremo pode decidir que uma determinada lei emergencial ela é inconstitucional, porque ela está, na verdade, infringindo o equilíbrio que tem que ter entre a liberdade do cidadão e o bem-estar social. Por exemplo, ontem mesmo saiu uma sentença interessante. Nos últimos meses, né, desde janeiro, já estou indo para frente um pouquinho, mas só para vocês poderem entender, o aeroporto foi fechado hermeticamente. Isso porque o governo decidiu que nós não queremos que entrem mais variantes do vírus pelo fato da população estar quase toda vacinada e para que não estrague, né, todo esse processo de vacinação. Então, um cidadão entrou com um pedido de inconstitucionalidade
proporcionalidade a esse fechamento do aeroporto, dizendo que isso está, na verdade, infringindo essa lei de equilíbrio e de liberdade dos cidadãos. O Supremo decidiu que o aeroporto tem que ser aberto imediatamente e que, na verdade, a solução para isso deveria ser mais policiamento e mais multas e não deixar as pessoas presas em Israel e não poderem nem entrar e nem sair, inclusive cidadãos que estão no exterior e não conseguem voltar, ok? Então, esse é um exemplo. Mas o tratamento do Covid durante esse ano todo foi assim, gabinete do corona, procurador-geral, tentando ver se as limitações elas estão dentro dos patamares da lei constitucional da liberdade do ser humano. Eu imagino que tenha sido um período tenso, né? Como é que isso se desenvolveu do ponto de vista econômico? Qual foi o efeito econômico desse momento? Então, na verdade, desde o primeiro lockdown, desde março do ano passado, como fechamento de toda a parte de turismo, lazer, eventos, cultura, toda essa parte, na verdade, morreu. Não existiu nessa época e ela existe, ela sobrevive durante esse ano, um pouquinho, quando abre um pouquinho, aí volta, e depois quando fecha de novo, e muitos negócios não aguentaram, muitos autônomos tiveram que fechar os seus negócios, muitas pessoas, o índice de desemprego, ele aumentou assim de maneira brusca, muitos desempregados e etc. Isso causou realmente muita revolta, aqui em Israel, a população ficou revoltada, pessoas que já são, digamos assim, politicamente voltadas contra o governo atual, aproveitaram para fazer passeatas e realmente as passeatas que eu tinha comentado, elas eram diárias, tá? O governo, por sua parte, implementou um pacote econômico, ele, na verdade, era composto de benefícios aos autônomos e um pagamento de um salário, desemprego para as pessoas que foram mandadas embora ou que saíram de férias não remuneradas. Na verdade, essas pessoas estão sendo pagas até junho de 2021. O engraçado é que, isso é uma curiosidade, hoje que estão abrindo, por causa das vacinas, as pessoas não estão querendo voltar ao trabalho porque preferem ganhar esse salário de desemprego até junho, Então, acabou o tiro saindo meio pela culatra. Então, existe esse pacote econômico, alguns dizem que é ótimo, outros criticam muito, mas é o que o governo pôde estar fazendo, talvez possa fazer mais, mas houve um tratamento econômico do governo em prol da população, inclusive antes de feriados, o que alguns chamaram de uma ação populista. O primeiro-ministro simplesmente depositou na conta dos cidadãos valores assim, de acordo com o número de filhos, de acordo com salários, simplesmente benefícios financeiros que entraram direto na conta dos cidadãos. Tá? Mas, realmente, a situação econômica, como no mundo inteiro, Israel também está em crise e espero que a gente possa sair disso em breve. Não, perfeito. Mas na sua narrativa, você na escala de tempo, parou no segundo lockdown, né? Sim, sim. Então, eu parei no caos. A gente estava em caos aqui. Na verdade, em julho e agosto, a situação aqui estava caótica, tá? Em setembro, antes das festividades judaicas, do Ano Novo, do Dia do Perdão, estávamos com 8 mil, 9 mil, 10 mil infectados por dia, ok? O número de falecidos aumentando, os departamentos dos hospitais de corona com quase insuficiência, ok? O que o governo fez, ele nomeou, na verdade, um comissário do corona, nomeou um médico epidemiologista de um dos hospitais maiores de Israel, e ele prometeu que ele ia dar um jeito na situação. O que ele tentou fazer foi dividir Israel em cidades, cidades em semáforos, na verdade, cidades verdes, cidades vermelhas, cidades laranjas e cidades amarelas. E passou a competência para o prefeito de cada cidade de cuidar que a sua cidade fique verde o mais rápido possível, ok? Dando benefícios para as cidades verdes e amarelas e as cidades vermelhas, lockdown total.
Então, isso causou que os prefeitos realmente investissem muito dinheiro e muita força, muito esforço em cuidar da população, que a população se cuide, que não se aglomere. E, por exemplo, na minha cidade, eu moro numa cidade satélite perto de Tel Aviv, perto de Artikva é o nome da cidade. O prefeito daqui, ele usou todos os estádios e os teatros da cidade para colocar exames de corona. E ele dizia para as pessoas, vão se examinar todo dia. Não tem fila, não tem nada, você pode ter drive-in também, você pode ir com carro, eles colocam fazem o exame no nariz e tal, no dia seguinte você já tem a resposta. E assim ele podia controlar o índice de infectados da cidade, saber qual escola, por exemplo, com as crianças, né, qual escola que deve ser fechada, qual escola que pode permanecer aberta, e etc. Ele podia controlar mais. Só que essa história do semáforo não durou muito tempo, porque cidades vermelhas começaram a reclamar que eles não aguentam mais ficar em lockdown e que isso não devia ser feito dessa maneira, e etc. E tem mais um problema, né? As pessoas não estão presas nas cidades, as pessoas podem sair para trabalhar em outra. Eu, por exemplo, eu posso sair da minha cidade e ir para Tel Aviv todo dia, né? Então, na verdade, eu estou saindo de uma cidade, digamos, verde, e posso ir para uma cidade vermelha e o contrário. Então, isso não adiantou muito, quer dizer, o número de infectados continuou a aumentar, até que o governo não teve jeito e acabou fazendo um lockdown no país inteiro. Em setembro, no dia 25 de setembro, entramos em lockdown de novo, total, assim, não podíamos sair de casa, aquela coisa, que nem o primeiro lockdown. A população não gostou muito e não acatou muito, não assim da maneira como acatou da primeira vez, tá? Mas realmente assim, mesmo com parte da população acatando, a morbidade foi diminuindo, o número de infectados começou a diminuir, não do jeito que o governo queria, mas as coisas começaram a ficar mais controláveis. E eu acho que foi nesse interim que Israel começou a negociar a compra das vacinas, porque, na verdade, eu acho que chegaram à conclusão que só a vacinação da população, né, poderia resolver o problema de uma vez. Porque não adianta ficar entrando e saindo de lockdown, né, ficar nessa vida assim, vai e volta, se não tem uma solução que seria que fosse mais permanente, que causasse com que não precisássemos mais entrar em lockdown e que pudéssemos nos liberar de alguma maneira, ok? É impressionante como as coisas, como as questões se repetem, né? Dá para fazer um paralelo. Eu acho que o Brasil hoje tem os efeitos de uma segunda onda que para nós já era muito, muito clara, porque, enfim, aconteceu na Europa, aconteceu por aí, aconteceu em outras partes do mundo, mas aqui também é a mesma circunstância, muita gente não aceitando esse segundo lockdown, esse segundo momento. A gente tem casos todos os dias aqui de boates, cassinos, pessoas sendo flagradas, fazendo festas particulares, enfim. São questões muito parecidas, né? Muito, muito próximas, né? Mas aí você ia falando sobre essa busca do governo por vacinas, como é que se deu aí? Sim, até porque o que estava acontecendo é que o índice de contaminados não baixava tanto, porque as pessoas já estavam cansadas. Por mais que a polícia que seja relativamente eficiente, por mais que as multas fossem altas, tá? Por exemplo, 500 shekalim, né, que é a moeda nacional, digamos, é mais ou menos R$ 700, né? Se a pessoa está sem máscara, 10 mil shekalim se pega um casamento, né, clandestino, 5 mil para quem saísse de casa em vez de estar em isolamento, ok? São valores bem interessantes e importantes, e mesmo assim parece que não tem um policial para cada cidadão, né? Então realmente as pessoas ainda conseguiram driblar e infringir, né, as limitações de isolamento. Então,
Nesse interim, o governo aqui estava negociando a compra das vacinas. Isso não estava sendo muito falado aqui, tá? Eu acho que eles não quiseram dar esperança, uma falsa esperança à população. É algo que estava sendo feito atrás dos bastidores, tá? Eu sei que, na verdade, a partir do momento que a empresa Pfizer e a empresa Moderna avisaram que a vacina deles já foi testada e que os testes tiveram bons resultados. O que estávamos esperando aqui era a aprovação da FDA, né? E antes mesmo da aprovação pela FDA, o governo israelense já estava negociando com a Pfizer e com a Moderna. O presidente da Pfizer foi entrevistado semana passada aqui na televisão israelense para contar um pouquinho como foi essa negociação, e ele simplesmente contou que o primeiro-ministro que era obsessivo, ficava ligando para ele 5 vezes por dia, inclusive de madrugada, para tentar convencê-lo de que Israel devia ser a primeira a receber as vacinas. Pelo que eu entendo, o acordo incluiu algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Israel se comprometeu a passar para a Pfizer todos os resultados dos testes feitos aqui na vacinação, sem nomes, claro, né? Mas que passasse todas as estatísticas da vacinação, os resultados, os efeitos colaterais, o número de vacinados por dia, e no final das contas quantos anticorpos, né, cada pessoa tem, para ver se a pessoa realmente está imunizada depois da segunda dose. Isso foi para pagar menos, né? Essa foi parte da negociação. Entendo que mais uma parte da negociação foi que Israel depois fornecesse vacinas para os palestinos e para os países dos Emirados Árabes com os quais fez o processo de paz. E na verdade, isso estava lá no background, né, por trás dos bastidores da negociação. O que Israel alegou é que Israel é um país pequeno, que tem na verdade, o sistema de saúde aqui, ele é bom, ele é de boa qualidade, relativamente, é claro, e que tem uma população pequena, e que seria um país com boas condições para que a Pfizer pudesse fazer como se fosse um experimento dela, para depois poder vender as vacinas para outros países. E realmente em dezembro, dia 20 de dezembro, começou o processo de vacinação aqui em Israel, junto com o lockdown, junto com o terceiro lockdown. Por que isso? Porque o número de contaminados, eu acho que era 9 mil, 10 mil por dia, já tivemos quase 6 mil mortos, a situação estava muito difícil em termos de conter a população. E o que o país quis se certificar é que a vacinação, enquanto fosse feita, não fosse pudesse superar esse número de infectados, para que depois possa que o número de imunizados seja maior que o de contaminados. Então foi um lockdown muito severo, que começou em dezembro. Dia 1º de janeiro, o aeroporto foi fechado hermeticamente para que não entre mais nenhum variante, porque já temos aqui o variante britânico e o variante sul-africano. O britânico é terrível, ou seja, hoje o vírus aqui em Israel é mais britânico do que chinês, né? 70% dos infectados são infectados pelo vírus britânico e não pelo chinês. E o que Israel quer é que não entrem mais variantes. Então, o aeroporto foi fechado, e como falei, o Supremo, na verdade, agora decidiu pela abertura do aeroporto a partir de amanhã, mas até hoje está fechado. Fora alguns, né, casos que são analisados, casos urgentes e tal. Então, eu gostaria de contar como foi a vacinação. Inclusive, eu própria, eu estou vacinada já, eu já tenho passaporte verde. A vacinação começou em dezembro. O objetivo era vacinar 50 mil pessoas por dia. Para isso, Israel, na verdade, recrutou o exército. Israel recrutou todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem. Todas as cidades, os prefeitos, na verdade, usaram todos os imóveis para o patrimônio público, né? Estádios, teatros, tá? Para virarem posto de vacinação. Garagens, né? Estacionamentos, tudo virou posto de vacinação. Quando você chega para se vacinar, em 5 minutos você está fora, não tem fila.
Você chega, uma pessoa te diz onde você tem que ficar esperando, aí depois ele te fala para onde ir, para que enfermeira ir, tem umas 50 lá, né, te esperando, aí você recebe a vacina e você já está do lado de fora, tem que ficar esperando 15 minutos até para ver se não tem nenhum efeito, e você vai embora. Em 5 minutos eu já estava do lado de fora. Os primeiros a serem vacinados foram os idosos, né, 65 anos para cima. Depois de um tempo, os de 50 para cima, depois de 45 para cima, 40 para cima, depois os jovens, né, de 16 a 18 anos, esses que têm que fazer vestibular, esses tiveram prioridade, e depois desses, todos. Tá? Hoje estamos na fase de que todos podem se vacinar de graça e distribuem pizza na saída, ok? É assim. Eu me vacinei junto com os velhinhos de 65 anos, porque no final do dia sobravam vacinas e o Ministério da Saúde mandava mensagens de WhatsApp para assim, os grupos. Olha só, sobraram vacinas no posto tal, quem quiser se vacinar hoje pode vir. Então, eu fui lá no fim do dia com meu marido e fomos vacinados já em janeiro, bem no início. Tomamos a segunda dose 3 semanas depois. E hoje, em março, a gente já está super vacinado, né? Com passaporte verde, livres para voar. Eu queria que você falasse, como aqui a gente está num momento ainda bem anterior, infelizmente, queria que você explicasse para o pessoal o que é esse passaporte verde, né? Como é que isso influencia a vida das pessoas. Sim, sim. Então, o que Israel estabeleceu, tá? E eu acho que isso vai acabar sendo algo mundial, né? Não é à toa que chamam de passaporte, né? Passaporte é sempre dá aquela sensação de viagem e né, de fora, de exterior. Por enquanto, o passaporte verde, né? Ele é usado só em Israel, mas eu acredito que é o que vai acontecer no mundo todo. Eu espero que em breve. Na verdade, pessoas vacinadas que já receberam 2 doses da vacina, aqui em Israel, depois de uma semana da segunda dose, podem entrar na internet, no site do Ministério da Saúde, e baixar o passaporte verde, que é um papel, né, com código de barras, que tem o seu nome, a sua identidade, o número do seu passaporte, né, para viagens futuras e etc., e que te dá a liberdade, na verdade, de poder viajar sem ter que voltar e entrar em isolamento, poder entrar em restaurantes, em estádios, em eventos culturais, eventos religiosos. Quer dizer, hoje em dia, com o passaporte verde, né, com já 70% da população vacinada ou pessoas que já foram infectadas e que agora já estão como fala, reabilitadas, né, que já estão vacinadas naturalmente, digamos assim, essas pessoas também têm o passaporte verde, e ele tem uma validade de 6 meses, que eu entendo que vai ser prorrogada, de acordo com os estudos do Ministério da Saúde, para mais 6 meses, né, porque, pelo que eu entendo, a gente vai ter que tomar uma dose todo ano, né, da vacina, mas isso te concede, na verdade, a liberdade de poder viver a sua vida, poder entrar em todos os lugares. Existem ainda limitações, né? O restaurante, por exemplo, ele não pode ter mais de 50% do espaço, e coisas desse gênero. Mas já estão abertos os restaurantes, já estão abertos os hotéis, os jogos de futebol agora já tem plateia. Quer dizer, eu estou falando agora, isso aconteceu agora, em março, né? Há 2 semanas atrás. Os eventos, os casamentos já podem ter 300 pessoas, os shows, né, toda a parte cultural, teatro, shows e etc., eles podem ter até 5.000 pessoas em estádios grandes. Estamos começando a voltar à vida normal. Quem não tem o passaporte verde, como, por exemplo, crianças, né? A vacina, ela ainda não é aplicada a crianças de até 16 anos. Então, a solução é um teste de corona, de até 24 horas antes da entrada no local, porque uma família, por exemplo, se vai para um restaurante com as crianças, não vai entrar só os pais sem as crianças. Então, eles têm que apresentar um teste de corona negativo. O que está sendo implementado, está sendo estudado, é colocar em todos os estabelecimentos um teste rápido de corona na entrada, para as crianças e para quem não pode se vacinar, ok? Mas é isso que está ocorrendo agora. E o mais interessante é que realmente com o passar do tempo, com muitas pessoas se vacinando,
Hoje, eu fui pesquisar os dados hoje. Em Israel temos hoje 1.500 infectados, temos 579 doentes graves, temos 196 entubados. Até hoje tivemos 6.062 falecidos, com esse número diminuindo, a gente tem um por dia agora, e temos mais de 5 milhões de pessoas, 5 milhões e 200 mil quase, vacinados. Sendo que desses, 4 milhões e alguma coisa já estão vacinados com a segunda dose, ou seja, já tem o passaporte verde, ok? E o que a gente quer é que todos se vacinem. Existe muito fake news sobre a vacina. Eu acredito que isso está no Brasil também. Isso é muito sério, isso é muito triste. E esperamos que as pessoas parem de escutar opiniões ou vídeos e informações que passam nas redes sociais que não têm nenhuma base, que só podem atrapalhar todo o que a gente está, o plano, na verdade, né? O plano é sair disso, e se as pessoas não se vacinarem, a gente não vai sair. Aqui no Brasil, além das fake news, que acho que são um problema do nosso tempo em todo o mundo, essa questão é potencializada pela existência de discussão política muito acirrada entre negacionismo enfim, o negacionismo aqui ganhou um contorno político de um dos lados, né? Então, a gente tem uma dificuldade a mais com esse tema, não só de enfrentar fake news, mas de enfrentar fake news num ambiente potencializado pela política, né? Então, isso nos preocupa muito, mas eu acho que quem assistiu o nosso papo e quem assistiu o nosso papo pela frente vai ter uma grande lição, que é o seu sorriso quando você falou do seu passaporte verde e do que você poderia fazer com ele, sabe? Eu acho que enfim, toda reflexão é importante, a sua experiência com certeza enriquece muito o ponto de vista de todos que vão acompanhar esse papo. Acho que vale a pena uma reflexão. Para mim, ficou muito claro que o enfrentamento do coronavírus nunca vai ser uma coisa simples, tranquila, mas também ficou muito claro que o sucesso que Israel alcançou e vem alcançando também pode ser definido a partir de ter uma posição coerente de todas as esferas de governo, ainda que tenha discussão sobre esse ou aquele ato, sobre o momento de testagem, o momento de vacinação, a possibilidade financeira, o auxílio. A gente sabe que sempre existem muitas questões e muitos interesses contrapostos quando se discute isso, mas ter uma posição única e coerente no sentido de enxergar a pandemia como um problema da dimensão que ele tem e que isso só se enfrenta com posições pessoais que, claro, resultam numa posição social, num corpo social como um todo, mas ter uma posição coerente de que o governo enxerga o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade que as pessoas passam no social, econômico, psicológico, né? Muito importante. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está derrapando antes mesmo de tratarmos das questões objetivas do enfrentamento, que já são, por si só, muito pesadas, né? Então, assim, eu te agradeço muito por esse bate-papo, Alxéria. Não sei se você quer ainda nos complementar esse papo com alguma informação que, eventualmente, eu tenha deixado de questionar você, mas, enfim, já te agradeço antecipadamente por compartilhar tanto com a gente, por compartilhar sua visão de advogada, de cidadã, e, sem dúvida, enriquecer o panorama de debate que a gente tem hoje no Brasil, que é infelizmente,
está muito aquém de onde deveria estar, né? E trazer luz a esse momento é sempre importante. E foi sobre isso que a gente conversou, enfim. Te agradeço por tudo. Bom, eu que agradeço. Eu, primeiro, assim, adorei participar, adorei fazer parte, poder contar um pouco da experiência e, poxa, se puder trazer um pouco de luz ao povo brasileiro, uma esperança, eu fico muito feliz. Espero ter sido clara e objetiva e e realmente espero ter passado assim os dados de maneira mais coerente assim sem entrar realmente em discussões políticas, mas eu só queria te dizer que assim, já que a gente está falando em política, aqui em Israel nada foi assim realmente um mar de rosas, né? Vocês devem saber que aqui em Israel existem muitos partidos políticos e que tem discussões políticas, tem a esquerda e a direita, hoje o governo é de direita, a esquerda está sempre contra, eu falei das manifestações e etc., tem sempre uma crítica e uma discussão que é muito grande, mas o que é diferente do Brasil, eu acho, é que em termos assim de combate ao corona, em termos de aquisição de vacinas e essa coisa toda, nisso tivemos uma unanimidade. Nisso, todos os partidos políticos, né, se comprometeram e são a favor e fazem toda uma campanha de vacinação. Hoje estamos perto de eleições, daqui a 6 dias vão ter eleições aqui. A gente não sabe se o Netanyahu vai ser o próximo primeiro-ministro, mas quem for o próximo primeiro-ministro, que seja de outro partido, temos certeza que ele vai estar comprometido em trazer as mais remessas de vacinas que vamos precisar no ano que vem. Ontem saiu o dado de que Israel gastou 2,6 bilhões de escalim, mais ou menos, sei lá, 4 milhões de reais, 4 bilhões de reais com as vacinas, né? Realmente é um gasto, assim, dos impostos que pagamos, né, para contribuir com o bem-estar social da sociedade. Eu acho que é para isso que pagamos impostos, né, para nada mais. Então, nesse sentido, realmente Israel foi pioneira, inovadora e conseguiu se unir. Mas é claro que a discussão política existe, sempre vai existir, e eu quero esclarecer também que nada é um mar de rosas aqui. Mas eu acho que estamos tentando, aprendendo com as experiências e tentando fazer o máximo que podemos. Espero que logo, logo a gente chegue perto do que tem sido feito em Israel e a gente possa sorrir como você sorriu, dizendo que tem um passaporte verde, né? Shéria, muito obrigado. Eu queria, antes de me despedir, contar que aqui no ar, na hora que a gente estava preparando tudo, a Shéria falou assim, olha, eu estou há 21 anos em Israel, possivelmente eu cometa algum erro de português e tal. Eu falei assim, ó, fica tranquila, a gente já é a nossa segunda conversa, eu não reparei nenhum erro. A gente passou por essa conversa toda e você se saiu melhor que a encomenda. Fique tranquilo, seu português está absolutamente em dia. Esse papo serviu também para te aproximar um pouquinho do Brasil, que bom. Pois é, eu me senti Tá tão certo? bem que o português fluiu. Fico feliz com isso. Olha aí, isso é bom. Então tá certo. Muito obrigado, hein? Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e eu desejo realmente que saiamos o mundo inteiro dessa tragédia que estamos passando. Não, sem dúvida, vamos sair, sim. Vamos sair. Tá Um certo. abração, até mais. Se Outro, cuide. boa noite a todos, obrigada.